Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui às margens do Rio Araguaia, em São Félix do Araguaia, com o nosso amigo e anfitrião Chico Machado. Chico, fala um pouquinho pra gente como foi sua chegada aqui em São Félix. Se apresenta aí um pouquinho pra gente. Então, neste ano, em janeiro deste ano, eu completei 31 anos de presença aqui no Araguaia. Eu cheguei para cá em 1992. Eu, na época, tinha 3 anos de padre, vindo da periferia de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo. E trabalhava lá na Zona Leste. Fui convidado por Pedro para trabalhar aqui na Prelazia. E eu cheguei com a cara e a coragem, sem conhecer nada. Cheguei aqui e não consegui também mais sair, porque assim que eu cheguei eu me identifiquei muito com a realidade dos povos indígenas, e foi aí que então eu comecei a trabalhar com os povos indígenas, uma participação na vida deles. E ali naquele contexto, mesmo sendo padre, o Pedro falou para mim: você vai para trabalhar na aldeia, mas não se esqueça que lá você não vai ser padre. Você não é um padre lá. Você vai ser um com eles, na luta deles, nas causas deles. E foi isso que eu fiz, né? Trabalhando com eles, trabalhando com o povo do sertão. Na época ele me deu uma bicicleta, uma rede e uma lanterna e falou: vai. Eu fui, né? Fui e nunca mais voltei. Não consigo mais me adaptar na cidade grande. E estou aqui então, trabalhando com eles, nesse trabalho como agente de pastoral da Prelazia de São Félix do Araguaia. É um trabalho extremamente gratificante, porque mais do que ensinar, eu estou com eles para aprender da sua cultura, das suas tradições, dos usos, costumes e dos saberes tradicionais da ancestralidade indígena. Fiz meu mestrado nesta área, e a educação escolar indígena, para ajudar e contribuir no processo de formação continuada dos professores indígenas, que é o que eu faço atualmente. Eu estou aposentado há 4 anos pelo estado de Mato Grosso. Eu fiz um concurso lá atrás eu fiz um concurso, trabalhei na educação, na formação continuada dos povos indígenas vinculado ao Estado, e hoje, aposentado, eu faço por conta própria, continuo fazendo esse trabalho sem vínculo oficial com o Estado. Eu continuo fazendo esse trabalho e acompanho então as comunidades indígenas nas escolas, nas aldeias. Eu tenho uma comunidade que eu acompanho na beira do rio Xingu, que são os Caiabi. Tem a população Chavante, que é o território de Manaus-Sede. Eu acompanho a escola e a formação continuada dos professores nessas aldeias do território. O Povinã aqui também, trabalhei muitos anos com eles, coordenando escola, trabalhando com a documentação das escolas. E os Tapirapé também, uma inserção do povo Tapirapé. Chico, como foi a sua relação com Pedro e o que é que representa essa partida, nessa Páscoa dele, há 3 anos, para a Prelazia? Então, eu tive a felicidade de trabalhar só com bispos da caminhada, né? O primeiro bispo que me ordenou diácono, o primeiro bispo que eu trabalhei foi o que me ordenou diácono, Dom Cláudio Umes. Eu trabalhei na região do ABC e ele era bispo de Santo André à época. De lá eu fui para a Zona Leste, com 3 anos, meus 3 primeiros anos de padre,
foi na Zona Leste, trabalhando com Dom Angélico, na região de São Miguel Paulista, naquela época em que a arquidiocese não era dividida em diocese. E de lá eu vim para cá em 92 e conhecia Pedro dos escritos, dos poemas, dos livros dele, né? Quando eu cheguei aqui em São Félix, que eu fui ver que tudo aquilo que ele escrevia nos poemas, nos livros, enfim, nos vídeos, eu tive a oportunidade de testemunhar em vida o seu jeito de ser, a sua maneira de ser bispo, de ser igreja, nessa caminhada aqui de São Félix do Araguaia. A começar da sua casa, né? É um espaço aberto, acolhedor, e ele muito generoso, muito amoroso com as pessoas, recebia todos que chegavam. E aí eu fui aprendendo, ele para mim foi uma grande escola. Tudo aquilo que eu aprendi na teologia, eu tive a oportunidade de traduzir numa linguagem aqui da prelazia de São Félix do Araguaia, através de Pedro. E ele foi me ensinando, assim como foi ensinando pela sua vida a nossa caminhada de igreja. Eu me identifiquei muito com essa igreja e desde o início eu falei que aqui é meu lugar e daqui eu não saio, e minha ideia é de morrer por aqui mesmo. E isso foi uma caminhada que foi sendo feita ao longo desses 31 anos, até o momento em que ele partiu há 3 anos atrás. Há 3 anos ele partiu na sua Páscoa, e por mais que a gente imaginava que esse dia iria chegar, a gente ficava adiando para que não chegasse esse dia. Pedro deixou um grande legado, né, de igreja, de escrita, de caminhada, de luta, de esperança, de utopia e de revolução. E isso nós herdamos dele e não perdemos. E o grande desafio, como você pediu, é exatamente esse, de fazer viver esse legado de Pedro dentro de uma igreja que não é mais a mesma, porque os agentes de pastoral foram renovando e muitos ainda não conhecem o histórico de vida desta igreja. E o grande desafio nosso é não deixar morrer, como ele falava, não deixar morrer a profecia, esperançando. E aí ele, nos últimos anos de vida, ele resumia praticamente em 4 palavras que ele gostava de falar para a gente, né? Que a primeira delas, não perder a fé. Mas não uma fé qualquer, mas uma fé que esteja vinculada à esperança. Não uma esperança qualquer, mas na linha de Paulo Freire. Esperançar, fazendo, acontecendo, fazendo e indo ao encontro desse fazer. E a terceira palavra que ele falava é a teimosia, que era traduzida pela resistência, não desistir jamais. Ser teimoso no sentido de resistir. E a última, a utopia do reino, sempre buscando o reino, na procura do reino, através da utopia do reino, fazendo o reino acontecer no aqui e agora de nossa história.